Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, você seja ricamente abençoado, abençoada por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Atos, no capítulo 8, dos versículos 4 ao 8 somente. E lemos assim: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Glória a Deus! Vê que contradição? Houve perseguição e houve grande alegria. O que eu quero dizer para vocês nesse momento, nessa mensagem, é que nós, cristãos, fomos chamados justamente para isso, para espalhar a perseguição. Uau! O texto que a gente está lendo de Atos, o 7, fala da morte de Estevão, quando a igreja realmente aflorou, quando a igreja começou a caminhar, os discípulos organizaram ali, a igreja organizou, colocou uma pessoa no lugar de Judas, colocou Matias no lugar de Judas, Pedro agora tomou a liderança, aí depois eles colocaram, instituíram diáconos, então ali estava toda aquela organização. Tudo que está desorganizado, uma pausa para isso, tudo que está desorganizado não interessa para o diabo. Então assim, por que que Satanás faz esse esforço todo? Não para destruir mais a igreja, não para aniquilar a igreja, mas para que ela se mantenha, porém, toda desorganizada. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Então, o esforço dele, nos últimos tempos, sempre foi assim. Mas nos últimos tempos, está se aproximando a hora, a volta de Jesus. Então, ele precisa, ele já viu que ele não vai conseguir aniquilar a igreja. Então, o que que ele faz? Ele se esforça ao máximo para manter uma igreja desorganizada, para que todos fiquem igual barata tonta, um vai para um lado, um vai para o outro, um fala uma coisa, outro fala outra, ninguém entende ninguém. O intuito é esse. Mas nós que fomos chamados, fomos salvos, nós que somos igreja, nós não vamos cair nessa esparrela. E se já caímos, vamos nos levantar. Aí, como eu estava dizendo, Estevão foi morto, a perseguição se tornou acirrada, Estevão foi morto, Saulo, ele pede cartas aos sacerdotes para entrar nas sinagogas e prender, então assim, saiu com sangue nos olhos. Saulo e aqueles que estavam com ele, se sentindo soberano. E a igreja começou a se espalhar, não porque eram covardes, mas porque eram seres humanos. Eles tinham crianças, eles tinham mulheres, eles tinham idosos, eles tinham pessoas doentes, e cada um precisava se proteger. Mas os discípulos não. Os discípulos continuaram ali. Mas o maravilhoso disso é que eles saíram por causa da perseguição, mas eles não saíram para se proteger e ficar em off. Eles não se tornaram agora é, agentes secretos, né? Eles não foram para as cidades falando assim, não, vamos para outra cidade, vamos ficar bem quietinho, vamos esconder quem nós somos, assim nós não seremos perseguidos. Lembra que eles estão fugindo de uma perseguição, e uma perseguição à custa da vida deles, uma perseguição ferrenha. Mas a Bíblia fala, que foi o que nós lemos, eles saíram anunciando o evangelho, anunciando as boas novas, ou seja, anunciando a perseguição. Eu estou sendo perseguido e vou dar a receita para você de como também ser perseguido. Que loucura! Esse é o evangelho. É loucura porque todos aqueles que aceita Jesus, todo aquele que passa a fazer parte da família do Senhor, ele automaticamente ele passa a ter um alvo nas costas.
o diabo começa a perseguir. Então, quando nós pregamos as boas novas e as pessoas aceitam as boas novas, ela automaticamente está se colocando na mira do diabo. Mas o maravilhoso é isso, é que é uma palavra tão maravilhosa, o poder de Deus é tamanho, a transformação de vida é tão autêntica, que as pessoas já não estão mais olhando para isso, para o ser perseguido. Muito pelo contrário, elas estão olhando para aquilo da qual elas foram libertas. Ora, vai ser perseguido por aqueles que não aceitam o evangelho, mas está liberto dos seus pecados, está liberto das suas misérias. E isso que é importante, um povo que saiu fugindo da perseguição, anunciaram a mesma palavra que fez que eles fossem perseguidos, eles anunciaram a outros, que fez também com que essas pessoas corressem o risco de serem perseguidos. Olha que maravilhoso, agora eles podiam habitar na cidade e todos na cidade não aceitavam. Então ali eles iam sofrer perseguição também. E ainda abarcava outras pessoas com ele. Vem sofrer perseguição comigo, porque é maravilhoso. Que isso, irmã? Que loucura! É maravilhoso? É maravilhoso quando nós somos perseguidos por amor a Cristo. Que sejamos acusados, até mesmo levados a autoridades por aquilo que nós não fizemos. Paulo, os discípulos foram levados presos, foram sentenciados à morte, mas por crimes que eles não cometeram. E nesse texto que a gente leu se destaca Filipe, que desce à cidade de Samaria, e ali ele fala de Jesus anuncia o motivo da perseguição. E a Bíblia diz que as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. E se seguia milagres, se seguia libertação de pessoas possessas. E o versículo 8 diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Os perseguidos levaram a perseguição, a palavra que causou a perseguição, e junto com ela a alegria de serem libertos, a alegria de saírem das garras do pecado, porque aqueles que perseguiam e aqueles que perseguem, eles nada mais querem manter as pessoas presas no pecado. Esse é o intuito do adversário. Mas se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você ainda não teve essa boa vontade de ouvir a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, quem sabe você já ouviu um monte de mensagem, um monte de vídeo, até já se sentou no banco de uma igreja, mas você não prestou atenção, você não quis entender, você não teve ainda essa boa vontade de ouvir e se alegrar também, porque quando você de fato ouvir a palavra do Senhor, você vai ter consciência, a palavra do Senhor ela vai te acusar, ela vai doer, ela vai apontar os teus pecados e vai sangrar. E quando você sentir essa dor do pecado, você vai querer se ver livre. Você vai se alegrar em ser perseguido por causa da palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que em tudo, absolutamente tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta, seja abençoado por Deus. Amém.